Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus. Era para mim ter mandado no final de semana, mas eu não tive tempo, eu não consegui. Eu também não estava em casa, né? Estava em outro lugar. E tava muito barulho, não tinha como fazer, não levei a Bíblia, então vou aproveitar agora, vou fazer aqui, né? Tá de noite, está um silêncio, não tem ninguém aqui em casa. Então, gente, vamos embora para a leitura da Palavra de Deus. No último vídeo, nós fizemos até o 37. Então, vamos iniciar aqui no 38. E o textuário do capítulo 38 fala profecia contra Gog. Gente, vamos ler a Bíblia. Né? A gente tá vendo aí o que tá acontecendo ultimamente. Está cada vez pior, né? A gente vê que cada vez tá pior o mundo. E quando você se pega na palavra de Deus e traz ela pra sua vida, né? Ela te dá livramentos de muita coisa. E quando você lê a Bíblia com temor, né? Para com Deus e caráter, então qualquer coisa que você for fazer, que você vê que você tá errando, o Espírito Santo vai falar dentro de você e você não vai errar mais. Então, gente, falhas todos nós temos, né? Mas aqui, ó, é lâmpada para o caminho do cristão. Então, sem muita conversa, bora para a leitura. Profecia contra Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás a terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias, não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança? Virá, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer contra ti
a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos. Ó Gog, assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram os largos anos que te trariam contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque dize no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que insensatemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová,
Dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei. Por vós, sacrifícios grandes nos montes de Israel. E comei a carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos engordados em Baçã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartareis a minha mesa, de cavalos e de carros de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiros, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade, para a banda do sul. E, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para demonstrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado e 1 palmo, cada um, e mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3, deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta
que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado, e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados, e o átrio até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um solhado, que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados, e as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior, defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, e com o comprimento e a largura 25 côvados. E de 7 degraus era a sua subida, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior, para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul, 100 côvados. Então me levou ao átrio interior, pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas, e as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na sua direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmas nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas, os seus pilares e os seus vestíbulos também tinham janela em redor, redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeira nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua porta estavam junto aos pilares das portas, onde levavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas, de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda, aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam.
Era fazer o sacrifício do povo. Esse 40 é enorme. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas eram de 1 palmo, pela casa em redor. E sobre as mesas estavam a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. Ele me disse: essa câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Esses são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor, dentre os filhos de Levi, para os servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado. E o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. E a largura da porta, 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia. E havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra. Será que o côvados era 1 metro? Não sei. Mas vou pesquisar. 41. A restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo. E me disse: essa é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem. E entravam na parede que tocava no templo, pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam a parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais, para cima, porque o caracol do templo subia muito alto, por todo o redor do templo. Por isso que o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. Eu olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estava junto ao templo. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar, separado, à esquina do caminho do ocidente, na largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura dianteira do templo e do lugar separados para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro, e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor dos 3, de fronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas.
até ao espaço em cima da porta, e até ao templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim. E cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira de outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até cima da entrada estavam feitos os querubins, e as palmas, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para a portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda, nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. 42. A restauração do templo, as câmaras santas. Depois disto, me fez sair para fora, ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício da banda do norte, do comprimento de 100 côvados, era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados, em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinham o átrio exterior. Havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, de frente das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que, de frente do templo, havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estavam a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme as suas feições, e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de comer, e a expiação pelos pecados, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidades, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E, acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir,
500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu, 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimentos e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Aqui a gente vê que os sacerdotes, quando iam ministrar lá, né, no lugar santíssimo, eles tinham que trocar de roupa. Eles podiam ficar só dentro, não podia vir pro lado com o povo, que era santo, santo. E muitas das vezes, hoje em dia, a gente vai na igreja, né, que é um lugar santo também, e tem gente que não dá o menor valor. 43. Vamos lá. A restauração do templo, a glória do Senhor. Esse livro de Ezequiel já está chegando ao final. Acho que mais um vídeo, né, termina já o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. 43. A restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Bem grande esse também. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor encheu o templo. E eu vi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua umbreira junto à minha umbreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim, e a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo, o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fazer-lhes saber a forma dessa casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Essa é a lei da casa sobre o cume do monte, todo o seu contorno, em redor será santíssimo. Eis que essa é a lei da casa. E essas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado e um palmo. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura. E a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E essa é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados. E de largura, 1 côvado. E desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados. E a largura, 1 côvado. E o arel, de 4 côvados. E desde o ariel até cima havia 4 cornos. E o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado. Ao redor e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão,
para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem. Darás um bezerro para expiação do pecado. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra, e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E, acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerá perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar, e o purificarão, e assim o consagrarão. E, cumprindo ele esses dias, será que ao 8º dia, e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Então, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Aqui a gente vê que foi as medidas que Deus passou, né? Para eles fazerem o templo, o santuário. Gente, então esse foi a leitura da Bíblia de hoje. Eu espero que vocês gostem, né? Que vocês leiam a Bíblia, né? Porque quando ela estiver gravada aqui no seu coração, assim, às vezes a gente tem, né, uma derrapadinha, a gente às vezes tem, a gente não é santo, às vezes a gente comete alguns erros, mas quando você tem aqui, ó, dificilmente você vai fazer coisas erradas, porque quando você começa a fazer, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele pulsa seu coração e você percebe que você está fazendo de errado, então você vai endireitar. Então, gente, fica todos com Deus e até o próximo vídeo da Palavra de Deus, se assim vai se permitir. Tchau!